Não é mau conduta. Sim. Tá achando um cara de não, que ele é mau conduta, porra. Isso é pior que um xingamento. O mau conduta é pior do que o processo penal, ação transitada julgada. Isso. Fala, minha rapaziada, esse é mais um Casca de Balacast, o podcast semanal que acontece na comunidade e vai direto pro mundo. É isso aí. Hoje mais um episódio com um convidado muito mais do que especial, amigo da gente, o cara tem uma história muito boa. Mas antes de eu falar desse cara especial que está aqui hoje, eu vou falar dos nossos parceiros, os caras que pegam no braço do Casca de Bala e fazem isso aqui acontecer, né? Os caras que acreditam no nosso processo, acreditam no nosso sonho. Então são esses caras aí, o Vinho Dom Macedo, Macedão, muito obrigado pelo apoio de sempre. O vinho puro sabor da uva Bordeaux. São Jorge Bebidas, nosso amigo Pingo Manuel, lá na rua do Tamarineiro, em Itapuã. Distribuidora de bebidas lá, full time, se precisar, para o seu negócio, para o seu restaurante, para o seu comércio, para o seu mercado, os caras fornecem lá, tem um estoque absurdo. Pode procurar aí, São Jorge Bebidas no Instagram, os caras estão lá para responder aí e sanar o seu problema. Tem também a SS Planejado, nosso amigo Robson, o cara que fez essa mesa aí, o cara que fez essa arte pra gente aí, painel. Então, um cara parceiríssimo. Temos o MX Clean, que é a empresa do nosso amigo Felipe Moura, nosso host aqui, parceiro, fundador do Casca de Bala, um cara que tá lado a lado com o nosso processo, nosso projeto, e sonha junto com a gente. Top Frios, rapaz, Top Frios é foda. Léo é foda. Léo é o cara que faz essa mesa aqui de frios, o cara que dá esse apoio ao Casca de Bala sempre. O convidado tem um petisco diferente aí, o Léo que fornece pra gente, além de ser um parceiro e acreditar no nosso sonho. Já foi também convidado aqui, né? Entrevistado no Casca de Bala. Já 2 vezes. 2 vezes, rapaz, e Léo tá ao concurso. E tem Oliveira Bebidas aqui, minha empresa, meu delivery de bebidas, se quiser chegar, tem meu número. É só ligar que a gente entrega geladinho na tua casa, no conforto de casa. É isso aí. Beleza? E eu quero ressaltar aí no Vinho Dom Macedo aí, que mês que vem a gente vai estar participando da maior feira de varejista do Nordeste, que é no Centro Super Convenções, Bahia. a Super Bahia 2025. 2025. E o Casca de Bala vai estar presente lá, viu? Fazendo uma entrevista maravilhosa É com os grandes empresários, os Trazendo muito fornecedores. conteúdo bom aí pra galera. Trazendo conteúdo bom ao vivo, direto da Super Bahia. O Casca de Bala vai estar lá. Isso aí. Com Vinho Dom Macedo e a galera da Pitu e Isso Companhia aí. Limitada. Quero falar também desse cara aqui, que é o... Mr. Autos Car, Isso aí, é o Rubens. Rubem Pacheco. Isso aí. Cara, quer comprar seu carro com qualidade, quer comprar sua nave. O cara não vende carro, ele vende nave. Isso aí. Ele te vende uma experiência. Quer comprar sua nave com qualidade aí? Procura o Rubem Pacheco, vai lá no Instagram, Mr. Auto Car. O cara tem um leque, um portfólio de carros enormes. Isso aí. Top. Se quiser comprar uma nave, sua Mercedes, sua BMW ou um carro popular, procura esse cara aí, Mr. Autos Car. O cara tem qualidade e é um cara da comunidade também. Mora aqui em Lauro, viu? Não é filho daqui não, mas mora aqui. Então, vamos falar do nosso convidado de hoje. Rapaz, o cara tem um leque aqui. Rapaz, esse é um verdadeiro guardião da história do bairro de Tinga. É o patrimônio tombado. Tombado, um homem que dedicou a sua vida a estudar e registrar, valorizar a memória do nosso povo, mantendo vivas as raízes culturais, principalmente manifestações afrodescendentes e tradições que marcam a nossa identidade. Ele é bacharel em Direito, não é isso? Bacharel em Direito, é licenciado em Geografia e tem uma trajetória extensa no serviço público. Trabalhou por muitos anos na prefeitura, não é isso? Foi da mapoteca, da topografia. Então, esse cara é uma liderança, além de ser uma liderança atuante nas questões culturais, as causas culturais do município, né? Então, de Lauro de Freitas, mais precisamente aqui em Tinga. E questões também religiosas, né? Ele é um cara de matriz africana, um cara que defende a bandeira aí, e com muito respeito e com muita sabedoria. Quem conhece é ele. Com muito orgulho, a gente apresenta aqui hoje Raimundo Bispo dos Santos, conhecido popularmente, carinhosamente como Raimundinho ou Pai Raimundo. Seja bem-vindo, meu pai, para o Casca de Balacast. É um prazer para a gente ter o senhor aqui. É um prazer para ele, Felipe, aqui, estar se enriquecendo da história de Tinga, que eu sei que o senhor é uma enciclopédia viva, estudou e vem dissertando a história da nossa cidade, do nosso bairro aí com maestria. Até ele fez um documentário, tá no YouTube. Tá no YouTube, aí, cara, muito bom documentário. A gente vai falar um pouco dele, mas antes de tudo,
Quero que você seja bem-vindo. E é uma alegria para a gente estar com o senhor aqui, né? Além de o senhor ser um ícone da cidade, né? Faz parte da cultura do município. O senhor é nosso amigo. E quando é um amigo e tem esse peso todo, esse peso positivo, é sempre um prazer a gente estar, né, ouvindo a sua história e fazendo parte disso aí. Seja bem-vindo. A voz e a vez é sua, meu pai Raimundo. Boa noite, Yuri Oliveira. Boa noite, Felipe Moura. Esses dois jovens empreendedores. Boa noite, meus amigos internautas. Boa noite aos colaboradores desse podcast. Para a gente é uma satisfação estar aqui com vocês, podendo contribuir com algumas informações que tivemos ao longo dessa história. Estamos aqui, de alma lavada, de coração aberto. Coração aberto. Muito feliz por esse convite. Que bom, meu pai. Meu pai, eu já falei ao senhor que é um prazer ter o senhor aqui, mas a gente hoje quer beber um pouco da água da sabedoria aí dessa história da nossa cidade, né? Eu moro aqui já há mais de 30 anos. Felipe também, sim. Nascido e criado aqui. O senhor é natural de Feira de Santana, Bahia, mas veio para aqui em 1970, não é isso? Perfeito. Tem uns carnavais, né? Natural de Feira de Santana, uma cidade que eu também amo de paixão, mas vim para cá, garoto, onde meu sentimento de pertença é bem maior por Santo Amaro de Pitanga, o atual Lauro de Freitas. E para a gente é muito interessante, assim, muito carinhoso estar falando dessa cidade que nós conhecemos. Ainda era um distrito, né? E principalmente falar do bairro de Tinga. E Tinga é esse bairro que me encanta. E que na época, quando nós vimos morar aqui nessa localidade, ao contrário que muita gente ainda não sabe, que não era um bairro. Era uma fazenda. Eram fazendas e era um distrito. Era um distrito de Santo Amaro de Pitanga. E esse distrito era chamado São Cristóvão do Aeroporto. Olha. A Itinga era chamada de São Cristóvão do Aeroporto. Inclusive, eu tenho comigo uma conta de energia elétrica datada de 1969, onde consta o nome São Cristóvão do Aeroporto. Ainda? São Cristóvão do Aeroporto. Documentos relíquias. Documentos relíquias. Me acompanha até um carnezinho da empresa baiana de loteamento. Datada de 1970. Quem conhece aqui a empresa Embalo, empresa baiana de loteamento, tá aqui, ó. Esse documento, isso aqui é uma relíquia. Um documento que é uma relíquia. Quem viveu, viu isso aqui, viu? Embalo até hoje essa empresa existe, né, meu pai? Isso. A Embalo Documentos. É detentora da maior parte dos documentos, né? Eu estou com a conta aqui bem recente de energia elétrica. De 1981. Misericórdia. Tem muito tempo. Mas, meu pai, nos responda aí. Só para começar, como é que nasceu essa conexão com Itinga? O que é que te motivou a estudar, a conhecer a história a fundo de Itinga? Como foi que nasceu essa relação? Entendemos. Viemos para cá, éramos garotos, por dificuldades de moradia, né? A maioria dos nossos munícipes também tiveram essa dificuldade de moradia na Grande Salvador. E essas pessoas encontraram vantagens, né, em vir morar aqui, numa cidade que um sistema da época planejou para ser uma cidade dormitória, onde ficaria próximo à refinaria Adolfo Alves, ao polo petroquímico, ao aeroporto. Então, o sistema socioeconômico da época, ele entendeu o seguinte: vamos fazer um bairro popular para dar uma oportunidade dessas pessoas que vivem naquele complexo Nordeste de Amaralina, na Grande Salvador, estar mais próximo dos seus empregos. Sim. Aí nós viemos para cá, garotos, onde éramos fazenda, a maioria hoje a Itinga era fazenda, era dividida entre as fazendas Gaia. Fazenda Gaia, aquela que corresponde àquele trecho onde nós conhecemos da Casa Farta até próximo ao Mercado Forte. Era uma fazenda. Era uma fazenda. Do outro lado, nós tínhamos a Fazenda Jaqueira, que era da família de Senhor da Hora. E até hoje ainda temos... até hoje é uma boa parte, né? Uma boa parte. Ainda tem uma área remanescente de 27.200 metros quadrados.
onde aproveitamos até esse momento para solicitar ao poder público que olhe para essa área de maneira mais carinhosa e, ao invés de criar empreendimentos, trabalhos, vamos criar serviços públicos. Eu até proponho, faço uma proposta, que o poder público transforme essa área num parque. Imaginamos os senhores, se essa área de 27.200 metros quadrados for transformada toda em torres, como vai ficar a nossa viabilidade urbana? É uma selva de pedra. Se pensou, quando as imobiliárias começou a desenvolver o processo populacional do bairro de Tinga, não se pensou muito na questão da viabilidade urbana. Então, hoje nós temos um grande processo, uma grande dificuldade com a nossa viabilidade urbana. Se pensou em urbanizar, mas não se pensou em urbanizar. Sim, sim. Então, hoje nós temos essa grande dificuldade. Aí, outro dia, conversando com os amigos, batendo um papo, poxa, imagine, nessa área de 27.200 metros quadrados, se colocássemos 100 torres de 5 andares. Cada andar com no mínimo 3 famílias, 3 a 4 famílias, cada uma com um carro. Um carro. Se fizermos uma conta rápida aqui, vamos ter aproximadamente entre 10 a 12 mil carros entrando e saindo. A mais. No fluxo do trânsito que já é caótico. Já é caótico. Nossos passeios não são acessíveis. Nossas vias não são acessíveis. Precisamos pensar nessas condições. E tudo isso, foi isso que nos motivou a estudar a dinâmica dessa cidade. Foi isso que nos levou a pensar, já que nós começamos a estudar geografia, já que nós éramos gestores da mapoteca, nós estávamos sempre cobrando ao poder público, olha, precisamos fazer alguma coisa, precisamos avançar aqui. A cidade está virando uma bolha. Precisamos melhorar a nossa viabilidade urbana. E a gente começou, foi isso que nos levou a estar questionando essas coisas. E aí a gente também, quando você me pergunta, o que foi também que te levou a estudar a questão do bairro de Tinga, isso vem também de uma questão cultural, né? E nós sempre gostamos de fazer cultura. Começamos lá em 82, 83, com aquelas gincanas, né? Sim, as famosas gincanas. As famosas gincanas, meninada sempre gostou disso. Quem é mais velho aí, acima dos 30 e poucos anos, acho que ainda acompanhou, acho que ainda tem uma lembrança das gincanas que eram realizadas. Eu só de ouvir falar. A equipe Ninja, equipe Cão, RPM. Então, assim, quem é mais velho, quem tem um certo tempo aqui, participou e tem um conhecimento dessas gincanas que realmente movimentavam o bairro de uma forma gigantesca. Parava o bairro, né? Sim. Precisamente. Parava-se o bairro de Tinga. Final de semana colocávamos mobilizávamos aproximadamente 5 mil pessoas naquela praça, onde a população era aproximadamente 20 mil pessoas. Nós colocávamos quase um terço da população, mobilizávamos. Meu pai, me conta um pouco mais sobre essas fazendas das quais dividiam o bairro de Tinga. Eram quantas fazendas? Que o bairro de Tinga hoje é o maior bairro de Lauro de Freitas, não é isso? Muito boa pergunta, Yuri. Nós tínhamos nossas fazendas no bairro de Tinga, era dividida entre Fazenda Gaia, Fazenda Jaqueira, e aí quando chegamos no Largo do Caranguejo, no sentido Avenida Fortaleza, nós tínhamos a Fazenda Vilão. Sim. Por isso que o nosso colégio é chamado Colégio Vilão. O nome do Colégio Vilão é oriundo da Fazenda Vilão. Fazenda Vilão. E essa Fazenda Vilão, que depois ela vai sendo desmembrada, né? Em outras pequenas fazendas, como a Fazenda Sena, por isso Vila de Sena. Sim. Sítio Santa Júlia, por isso o nome do nosso... Era um sítio. Viraram um sítio. Essa Fazenda Vilão ela vai sendo desmembrada. O Santa Júlia e o Vila de Sena eram divididos. Eram 2 sítios. Sítio Santa Júlia de Ana Maria Júlia e o Vila de Sena. Vila de Sena, de um senhor que tinha um sobrenome Sena. Vai imaginar. Aí sigamos a Avenida São Cristóvão, tínhamos a Fazenda Gaia, como já falamos, que o limite dela era da Casa Farta até o Forte. Chegando no Forte, nós tínhamos um sítio, que era da família Souto Maia, o Sítio Santa Rita, que hoje é o Parque Santa Rita.
o sítio Santa Rita, o herdeiro foi considerado como herdeiro indigno, porque ele cometeu crime contra a família, não vamos entrar muito nesse mérito. E aí ele levou um período custodiado, depois que a sentença dele foi transitada, julgada, o Estado confiscou essa área. E foi justamente no momento que o BNH estava desenvolvendo política habitacional e foi desapropriado e construiu-se, então, o Parque Santa Rita. Parque Santa Rita. Isso no começo dos anos 90. Lá o Parque Santa Rita é uma obra da Urbis ou foi... Da Urbis. Da Urbis, antiga Urbis. Da antiga Urbis. Bonelli? Não, era BNH, era Banco Nacional de Habitação. A Urbis, que hoje é a Condé. Sim. Aí, do outro lado, ao Parque Santa Rita, nós tínhamos um outro sítio do segmento da família Ferreira. Era o irmão do finado saudoso da Hora, Manuel da Hora, e tinha, do outro lado, o sítio da família Ferreira, que fazia ligação, né, com a Fazenda Capelão. Capelão também era uma fazenda. Era a Fazenda Capelão. Então é grande, viu? Muito grande. Não, a Itinga é enorme, cara. A Itinga é enorme. E aí a Fazenda Capelão confrontava lá com a Fazenda Capelão, com a Fazenda Capiarara, e porque éramos todos fazenda, né? Sim. Inclusive, em outro momento, nós estamos já preparando um documentário para estarmos falando de todas as fazendas, onde nós, nesse documentário, nós vimos falando da Fazenda Caçanja. Só para que vocês possam entender, essa Fazenda Caçanja, ela começava justamente no Estela Maris. Misericórdia, de Estela? De Estela Maris. E ela chegava quase a via parafuso. Por isso é a grande questão. Quando alguém pergunta, poxa, Barro Duro é Lauro de Freitas? Mas a pista, a via 526, passa no meio, divide, é do outro lado, sim. Mas antes de haver a BA 526, existia a fazenda. A BA 526, ela cortou justamente os limites da fazenda Caçanja. E nesse caso aí, o Estela Maris fazia parte, no caso de Lauro de Freitas? Sim. Que hoje é Salvador, sim. Né? Aí é uma outra questão, né? Até quem se emancipa de. Sim. Em 1962, Salvador emancipou Santo Amaro de Pitanga. Santo Amaro de Pitanga, ele ia até ao norte, seguia em linha reta até mais ou menos o bairro do Pau da Lima, confrontava com a Fazenda Bolo, que depois passou a ser chamada Fazenda Mussurunga, depois passa a ser o bairro da Mussurunga. Mas isso vamos falar em outro momento. Mas como nós havíamos falado, quem se emancipa de Salvador, emancipa Santa Maria de Pitanga em 1962 e delimita e faz um marco. Né? O marco é aquele ali no aeroporto. Não, delimita, demarca as terras pertencentes a Salvador, a Santo Amaro de Pitanga, que em 1962, que posteriormente passa a ser Lauro de Freitas. Foi demarcado, feito um TAC, e o município de Salvador disse, olha, esses limites aqui é de Santo Amaro de Pitanga, né? E eles fez uma reserva. O município de Salvador fez uma reserva. Nesse TAC ele disse, reservamos para o município de Salvador os bens dominiais e dominicais. Mas quando ele fala bem dominiais e bem dominicais, que significa também bem do povo, bem coletivo, ele já tinha a visão de estar reservando a área do aeroporto. É isso. O aeroporto internacional, 2 de julho. Para se manter para Salvador, né? Sim. E aí, quando chega em 1967, a Câmara Municipal de Santo Amaro de Pitanga, ou já de Lauro de Freitas, não, nosso município ia até Pau da Lima, fazia confrontamento com a Fazenda Conceição de Itapuã. Não, isso aqui está errado. E o município começa a questionar, e vai para a Justiça, e vai para a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa, não, existe um TAC. Que o município emancipante, que foi Salvador, determinou, delineou, demarcou. E o município de Lauro de Freitas vai para a Justiça.
Quando chega em 1969, o Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que através do TAC, da Lei 1540, 1510, que esses limites realmente pertenciam a Salvador. Por isso que hoje eu pergunto para os amigos mais jovens, o Jardim Tropical é Salvador ou é Lauro de Freitas? Para mim é Lauro de Freitas. Assim como eu pergunto para os nossos amigos mais jovens, uma parte do Jardim Independência, né, é Salvador ou é Lauro de Freitas? Eu acho que é Lauro. Pronto. Mas, se nós formos olhar no mapa de demarcação, no mapa oficial, Lauro de Freitas, o bairro de Tinga, ela em sua maior parte é territorial no município de Lauro de Freitas e a menor parte, com base nesses limites, nessa demarcação demográfica, no município de Salvador. Conseguimos provar, tecnicamente, geograficamente, conforme o acordo de demarcação de solo, que o Jardim Tropical é todo Salvador. É mesmo? É. Agora vamos entender o seguinte, Salvador foi o pai ingrato. Ele colocou o filho na vida e disse, esse filho é meu, e ele não cuidou. Quem sempre cuidou? Lauro de Freitas. Assim como está sendo a questão do jardim, de uma parte do Jardim Independência. O Lauro de Freitas tornou pai afetivo. O Jardim da Margarida também, né? Fazendão também. O Jardim da Margarida já era reconhecido. Como Salvador, né? Como Salvador. E agora, uma parte do Jardim Independência, que era só de fato de Salvador, de Lauro de Freitas, está passando a ser de direito também, de fato de direito. Porque Lauro de Freitas sempre cuidou daquela área, mas agora o Jardim da Margarida, o município de Salvador colocou uma linha de ônibus. O que é que vocês entendem ali? Que aquela linha de ônibus foi por acaso? Não. O que justifica um bairro, uma das coisas que justifica, que fideliza um bairro residencial, é justamente uma linha de ônibus. Por isso que essa linha de ônibus ali foi implantada. Isso foi uma aula de história geográfica de Lauro de Freitas aqui atuante. Isso aí ia cair nas provas de Lauro de Freitas. Então eu chamo, perfeito. Então eu chamo a atenção para os moradores, né, para os nossos munícipes, que precisamos dizer que queremos ser a sala de Lauro de Freitas e não aceitamos ser cozinha de Salvador. O senhor Raimundo, escutando toda essa história que o senhor está contando para a gente, para mim é uma novidade. Lógico que eu estudei e me formei nas escolas aqui de Lauro de Freitas aqui, e nunca ouvi falar de nada do que eu estou escutando do senhor. Na minha concepção, seria bom todas essas pessoas que se candidatam a vereador, que se candidatam saber pelo menos um pouco dessa história. Exatamente. Poderia saber pelo menos um terço dessa história. Da história que o senhor está contando aqui. Que eu acredito que muitos deles não sabem praticamente nada. Talvez ele não tenha interesse. De início, para mim, no mínimo, uma pessoa para ser candidata a vereador, no mínimo tinha que ter uma graduação em alguma coisa. Para mim. Entendeu? Meu pai, com toda essa informação, eu vejo aqui que o senhor conhece muito sobre a história da nossa cidade, do nosso bairro. E o senhor possui um documentário que hoje está disponível na plataforma de streaming no YouTube, né? E tinha 50 anos. E tinha 50 anos. Mas o que é que levou o senhor a esse documentário e qual é a essência real desse documentário? De que se trata o documentário? É sobre mais a história do bairro de Tinga ou fala de pessoas, de ícones que foram do nosso bairro? Muito oportuna a pergunta, Yuri. E Tinga 50 anos foi justamente quando o bairro realmente passou a ser Itinga, ser chamado Itinga. Foi há 50 anos atrás. Já existia essa comunidade há muito tempo. Inclusive o senhor Manuel da Hora foi um cidadão que morreu com 97 anos, uma das mais antigas personalidades do bairro de Tinga. Ele nasceu nesse bairro, nesse local, nessa localidade, nessa comunidade. Mas até então não se tinha uma definição. Se chamava-se até então Itinga só aquele trecho junto à subida da ladeira até a rua Taiti, que era a Fazenda Itinga.
que confrontava com o rio Itinga. Hum. Só aquele trecho era chamado Alto da Itinga, Leritinga. Tem mais segmento, era São Cristóvão do Aeroporto. Por isso que nós trouxemos esse carnezinho da Embalo, porque nele diz bairro de São Cristóvão do Aeroporto. Não era Itinga. Não era Itinga. Mas esse carne da Embalo era da sua casa que o senhor mora hoje? A casa que eu resido hoje. Isso é Qual é o loteamento ali que o senhor mora? Jardim Cidade Nova, Ou quadra seja, 923. para quem ainda não conseguiu ligar as peças, Raimundinho mora no Jardim Cidade Nova, mas no ano de 1970, 70. a conta de luz vinha especificada bairro de São Cristóvão do Aeroporto. Ou seja, a Itinga ainda não tinha nome há mais de 50 anos atrás. Sim. O nome Itinga só tem 52, 53 anos, né? Era 50 anos. Por isso que nós fizemos esse documentário no ano em que foi dado esse nome Itinga, 50 anos. É a partir do momento que começa o boom. Antes disso era São Cristóvão do Aeroporto. São Cristóvão do Aeroporto. Hoje em dia, então, tem 55 anos, quase 55 anos. O nome 50, o nome Itinga, realmente tem 54, 55 anos. Meu pai, na sua visão, como historiador popular, de onde vem o nome Itinga e quais foram os momentos mais marcantes do desenvolvimento desse bairro? O que é que foi o boom do desenvolvimento? Aconteceu alguma coisa realmente inusitada ou que teve um peso histórico para que a Itinga se desenvolvesse e fosse mais vista pelo poder público e por outros bairros também de Salvador? Itinga hoje tem gente que Nordeste Amaralina, tem gente de São Caetano, tem gente que veio da Pituba, tem gente que... Todos os bairros de Salvador tem alguém hoje que mora em Itinga. Mas o que é que aconteceu? O que é que foi preponderante para que a Itinga viesse ser vista? Também muito oportuna a pergunta. Itinga vem do Tupi-Guarani, que quer dizer água branca. Sim. Existem 2 cidades no Brasil chamadas Itinga. E todas as 2 cidades tem essa mesma definição, que vem do Tupi-Guarani, água branca. E o mais interessante ainda, que o nosso bairro, Itinga, é bem maior que as 2 cidades. Uma cidade fica no Maranhão, vocês podem conferir. O bairro Itinga? O bairro Itinga. De Lauro de Freitas. Ele consegue ser maior do que as 2 cidades, uma que fica no Maranhão e a outra que fica em Minas Gerais. A coincidência é só o nome Itinga. Itinga, no Maranhão, ela é datada de 1862, mais ou menos. Em Minas Gerais, também é mais ou menos ali do século XIX, mas tem essa mesma definição. Aí você também me perguntou o que é que fez essa Itinga ficar atraente. Que foi o boom. O que é que aconteceu para atrair tanta gente? Aí nós falamos que a cultura do bairro, ela começa a ser mobilizada. Porque as pessoas que vieram aquele complexo Nordeste Amaralina, vieram da Grande Salvador, ela traz aquela cultura lá do bairro lá de Salvador. No caso do Nordeste Amaralina, complexo Nordeste Amaralina, eu gosto de chamar assim, que corresponde ao Vale das Pedrinhas, Santa Cruz. Isso. Nós tínhamos lá a escola Diplomata de Amaralina. Diplomata de Amaralina. Aí vem com aquele povo todo, com aquela influência carioca do samba e tal, e chega aqui e começa a criar sambas, blocos, aquela coisa assim. Vem o Pai César, que gostariam de mandar um abraço. Grande Pai César. Um abraço, Pai César. Sim, um dos grandes propulsores, um dos grandes incentivadores da cultura local. Ele vem ele abre os terreiros, abre o terreiro do candomblé dele, as portas do terreiro, para uma academia de capoeira, onde o mestre Sérgio também começou a ser aluno lá, do mestre Encruzilhada, porque o candomblé, a capoeira e o candomblé sempre tiveram muito bem ligados, né? Isso. E aí vem a capoeira, do Nordeste, com o mestre Braz, vem com o mestre Encruzilhada, aí vem o Pai César, traz o bloco Nagazum, que terminou não saindo na avenida, mas começou a fazer ensaio, as pessoas que começaram a se atrair por esse bairro. As pessoas que estavam chegando por um bairro novo começaram a ver esses movimentos culturais. Aí vem também o saudoso pai Adailton, que tem um terreiro ali na subida da ladeira da Itinga, terreiro está lá. Sim, tá lá. Cria um bloco ali chamado Nagazumbi, e as pessoas começaram
os imigrantes, né, dos bairros da Grande Salvador começam a analisar, poxa, não é que aquele bairro lá de São Cristóvão de Aeroporto, de Tinga, aí já era Tinga, né? Já era Tinga. 70 passa a ser Tinga já, né? Já começa a ser chamado totalmente de Tinga. Lá o bairro de Tinga é animado. E as pessoas começam olha, vamos ver lá. E Tinga não é mais aquele mato, não é mais aquelas fazendas, não, é um bairro. E já vinha chegando a infraestrutura. Já vinha chegando a infraestrutura. Porque o processo administrativo, ele pecou muito em não criar essas infraestruturas. Por isso que a maioria dos loteamentos hoje não tem escritura. Isso, pouquíssimos. Sim. Tem título de posse, sim. Alguns sem título de posse. Agora pouquíssimos têm escritura. A maioria são posse, né? Porque assim, entendemos o seguinte, quando você não tem a escritura, você tem posse. Quando você tem escritura, você tem propriedade. E até hoje nós temos essa dificuldade. E quem tinha era detentor desses documentos da cadeia sucessória era o embalo, né? Vamos entender o seguinte, existe para todos esses loteamentos, existe um TAC datado de 1962. Mas para que fosse licenciado um loteamento, esse loteamento teria que ter toda a infraestrutura de saneamento básico, como diz a lei. Mas só que o poder público, né, a gestão da época e as imobiliárias fizeram conchavo. Olha, elas disseram, olha, eu não posso dar a concessão, a escritura de posse de terra. E para essas imobiliárias, eles também não estavam preocupados com isso. Ele queria vender os lotes, queria popularizar. E é por isso que até hoje nós estamos tendo esse problema. Inclusive, eu gostaria até de mobilizar os nossos munícipes para começar a repensar. Chegarmos em cima do poder público e tentar regularizar nossa situação. Porque hoje nós temos dificuldade de conseguir um financiamento pela Caixa Econômica Federal. Refinanciar o seu imóvel, você não consegue. Sim. Por falta de documento, né? Meu pai, muita gente fala do Largo do Caranguejo, né? O Largo do Caranguejo é um dos marcos, né? Um dos lugares mais conhecidos de Tinga. Quando se fala em Tinga, as pessoas se referem ao Largo do Caranguejo. Mas poucos conhecem a verdadeira história do Largo do Caranguejo. Então, o senhor, como historiador, conhecedor, fidedigno dessa história aí maravilhosa que é o bairro de Tinga, conta um pouco da essência do Largo do Caranguejo. O que é o Largo do Caranguejo? Qual é a essência dos festejos da grande festa de Tinga que acontece sempre no Largo do Caranguejo? Me fala aí, por que o nome Caranguejo? O que é que tem essa magia? Olha, mas eu gosto de falar disso. Falei para vocês que o grande foco, né, para esse momento hoje que nós vivemos, para esse grande progresso do bairro, foi justamente a cultura, né? Largo do Caranguejo. Quando pensou-se em fazer uma festa, uma lavagem do Caranguejo, porque em 1978, o senhor Antônio Pereira dos Santos, ele era comerciante no Complexo Nordeste Amaralina, né, na Santa Cruz, e ele comprou alguns imóveis aqui na Itinga, e logo ali, onde era chamado Ponto do Cajueiro, olha só, não era Largo do Caranguejo, era Ponto do Cajueiro. Porque tinha um pé de caju ali, que a gente ficava pé da Isso. Conta de mentiroso, mas eram 7. Eram 7 pés de cajueiros que tinha por ali. Nós tínhamos pontos de referência. Pegávamos aquele transporte alternativo para subir a ladeira e até o final de linha das Convas, aí tinha o primeiro ponto, que era o Ponto do Cajueiro. Logo aqui tinha um ponto do Areal, o ponto de Seu Assênio, né, na entrada do Tarumã, e a Caixa da Luz, aí em frente à delegacia, a Caixa da Luz, porque eram poucas as propriedades que tinha energia elétrica, e a rede elétrica passava na via principal e tinha uma caixa, né, que fazia distribuição. Um ponto de referência. É um ponto de referência. Então, ali no largo, nós tínhamos, que ainda não era um largo, nós tínhamos o ponto do Cajueiro. E quando o pai César, junto com o Grande Conceição, e vários outros companheiros da época, que hoje já não faz mais parte. Portela, que saudoso Portela. Saudoso Portela. Essas pessoas que vêm lá do Nordeste, Amaralina, vamos fazer uma lavagem, vamos. Mas nós não tínhamos uma praça ainda. Chegou-se ali, criou-se um cruzeiro, né? Colocou uma cruz lá e vamos lavar o quê? Vamos lavar isso aqui e tal. E vamos lavar o quê? O caranguejo.
Como o senhor Antônio Pereira dos Santos vendia o caranguejo. Mais conhecido como caranguejo. Seu caranguejo. Seu caranguejo, quando comiam água, fazia uma arruaçazinha. Mas aí, criou-se, fez aquele cruzeiro e vamos fazer a lavagem. Fez a lavagem com baiana e tal. Mas a partir daí, sente-se a necessidade de se ter uma praça. Sim, sim. Como essas pessoas eram muito assim, muito culturalizadas, muito politizadas, e chamou o prefeito, então, na época, o senhor Gerino de Souza Filho, e disse: Gerino, nós precisamos de uma praça. Olha, ali tem uma área que pode se desapropriar para ser uma praça. E isso foi em 1983. E o Gerino participou desse encontro, desse bate-papo, sentou-se no barzinho do senhor Caranguejo e discutiu-se essa proposta. E esse prefeito Gerino se comprometeu a construir essa praça. E tínhamos, entre essa comitiva de pessoas, um cidadão chamado José Vicente, um empresário da época, que era um cara grosso, e disse: olha, seu prefeito, nós somos homens, não somos meninos, você está se comprometendo conosco em fazer essa praça, nós queremos essa praça. E o Gerino também era um cara grosso, e disse: olha, minha palavra é um tiro, eu estou me comprometendo e vou fazer, vou buscar recursos para fazer. E quando foi em 1985, foi inaugurada essa praça. Aí foi dado o nome Praça... 40 anos atrás. Não, 3 anos depois. 3 anos depois. 3 anos depois. Sim, 2 anos depois. A promessa foi foi 83, e em 85 a praça estava pronta. Ele concentrou todos os recursos que ele tinha buscado junto ao governo do estado e fez essa praça. E deu-se o nome dessa praça, Praça do Caranguejo, com estrutura. Essa praça foi discutida com a comunidade da época, como poderia ser. Não, tem que ter um quiosquezinho para se jogar dama e tal. Os mais idosos... Eu me lembro dos quiosques que o pessoal jogava dominó e dama, eu me lembro. Olha só, há 40 e tantos anos atrás, quando ia se construir um bem público, um equipamento público que se chamava comunidade, discutia. E essa comunidade foi ouvida, como queria que fosse. Governo de participação popular. Governo de participação popular. Olha quando já se falava isso, né? Esse prefeito ficou durante quantos mandatos aqui? Ele foi prefeito biônico, durante 5 anos. Depois ele virou vice, a partir do momento que houve a eleição direta. Ele ficou um total de 5 anos como prefeito, mais 2 como vice-prefeito. Porque antes de 85, as eleições eram indiretas. Aqui em Lauro de Freitas, quem indicava era a aeronáutica, porque é considerada como área de segurança nacional, assim como Simões Filho, como Candeias. Porque o avião passava por cima. Não, porque ainda se vislumbrava uma possível guerra, né? E aí era áreas militares, era o período da ditadura militar. Não, talvez não fosse pela questão de se vislumbrar a guerra, mas era o período da ditadura militar. Ainda nós estávamos vivendo isso. Vivendo o período... Sim, sim. Bom, aí voltando para a praça, sendo assim, foi dado o nome Praça do Caranguejo, né? E assim ficou até hoje, Praça do Caranguejo. Hoje tem a lavagem, a grande festa de Xinga, que é a lavagem do caranguejo, que acontece sempre no mês de novembro, não é isso? Sim. E se um bairro tem uma praça bonita, a tendência é atrair. E aí ela começa a atrair habitantes, moradores, e assim, essa é a história. Então esse foi o marco. O marco do desenvolvimento. Meu pai, a gente falou sobre o caranguejo. Vamos falar, o senhor sempre esteve envolvido com movimentos afrodescendentes, religião de matriz africana. Qual a importância dessas manifestações para a identidade cultural e a resistência do povo de Tinga, independente das religiões, né? Mas sempre teve movimentos culturais voltados para religiões de matriz africana, né? Blocos afros que tinha aqui em Tinga. Mas qual foi a importância dessa para a identidade do bairro? Eu costumo sempre dizer que o povo que foram, os seus descendentes voltaram. O povo que foram, foi nosso povo que saiu dos quilombos de Quingoma, de Japará, Quingoma Capiarara, quilombo do Cagi, desceram pelo Rio Joânio, fugido, muitos deles foram parar no recôncavo baiano. E esse povo fica por lá, naquele ciclo lá de cana-de-açúcar, quando esse ciclo de cana-de-açúcar, eles ali constroem famílias, vem a abolição,
aí acaba o ciclo da cana-de-açúcar, essas pessoas ficam por lá. Depois, durante muito tempo, uma inatividade, aí é quando surge o ciclo do tabagismo. Aí vem as fábricas alemãs, Danimann, Suergic, a vida dessas pessoas começa passa a se restaurar. Aí a gente já está no século XIX. Quando vem a guerra, a Alemanha entra na guerra, esses alemães passam a ser perseguidos e eles fecham essas fábricas. E essas pessoas ficam novamente à deriva. E essas pessoas, esses nossos descendentes, eles só começam a ter uma nova expectativa de vida a partir de 58, com a Petrobras. Quando a Petrobras é instalada na área de Candeias, Madre Deus, essas empresas, principalmente a empresa francesa, ia para o Recôncavo pegar essas mãos de obras. E Uri estava lá, sem expectativa de vida, era convidado a vir trabalhar, fazer serviços pesados, mas aqui Uri, uma proposta que Uri ia estudar, Uri ia ter um plano de saúde, e Uri vinha de lá para cá. Quando ele voltava para passar o final de semana, ele já não era mais visto da mesma maneira que ele vivia. Mas como é que a gente chega na questão da cultura religiosa? É justamente isso. Aí quando Yuri começa a trabalhar, Yuri diz, olha, eu preciso estar morando mais próximo de Salvador. Mas Yuri também, ele já cultuava a religião. Por conhecê-la no Recôncavo. Também aumentar a fé dele no Recôncavo, porque os ancestrais deles cultuavam a religião de matrizes africanas. Aí ele começa a professar a fé dele já com mais determinação, com mais perspicácia. E muitos homens africanos que ficaram aqui na Bahia, né? Os terreiros de Candomblé, que eu começo a dizer a vocês que os terreiros de Candomblé, eles têm uma predominância matriarcal, porque a Yaloixá, chamada mãe, a mãe de santo, ela acolhia as pessoas. Ela tinha os filhos dela, nem todos eram biológicos, eram filhos sociais. É por isso que hoje o nome é mãe de santo? Sim, filhos afetivos. Filhos afetivos, filhos sociais. Né? Justamente porque esses terreiros eram quilombos, grandes quilombos fragmentados. Aquele grande quilombo que nós tínhamos lá, ele passa a ser esse terreiro de Candomblé. Olha a influência do Candomblé, né? Da religião de matriz africana nas nossas vidas. E até o pessoal do quilombola também, dos quilombolas, que acabavam migrando para mais próximo do centro, que é o bairro de Tinga, né? Os bairros de Tinga. E nós ainda, mesmo assim, nós ainda tivemos alguns remanescentes no quilombo de Quingoma. Há mais ou menos 50 anos atrás, quando nós começamos a conhecer o Quingoma, tínhamos pessoas, principalmente garotos, que quando via algum barulho de um carro, corria. Ainda tinha um requisito colonialista na mente deles, o requisito da escravidão. Essas pessoas pensavam que ainda estava sendo procurado, estava sendo caçado. Sim. E eu não estou falando de 100 anos, estou falando de menos de 50 anos. Menos de 50 anos atrás. Menos de 50 anos. Aí a gente volta para a influência. Tanto que até hoje é uma referência a Quingoma, né? Sim. Tem mais ou menos uns 2 anos que veio, que você fez até a segurança. Foi que veio um rei da Nigéria, porque a Nigéria é dividida em várias etnias, cada etnia tem um rei. Sim. E veio um rei de uma etnia Yorubá, que por sinal é a etnia mais antiga da Nigéria, e ele veio dar o título à região do Quingoma como única terra Yorubá, remanescente da região Yorubá, a única terra que é fiel Yorubá fora da África. Sim. É aqui em Lauro de Freitas, sim, no Quingoma. Preservada por Manhana. Isso. Ele deu o título de terra Yorubá, sim, fora da África. É a única terra do mundo, sim, Yorubá fora da África, reconhecido como Yorubá fora da África. Sim. Aqui. Então você vê como, sim, é o poder da cultura de matriz africana. Aqui em Lauro de Freitas, na cidade, né? Por ter não só o bairro de Tinga, por ter seus quilombolas, né? Como Quingoma, as regiões do Quingoma, que foram vários quilombolas ali pertencentes,
que até hoje Sim. são registradas a nível federal, Sim. como reconhecido a nível federal como quilombolas, né? Sim. Meu pai, como educador, licenciado em Geografia, o que o senhor considera essencial ensinar para os jovens de Itinga sobre pertencimento, história local e cuidado com o território onde vivem? O que é que o senhor acha, como o senhor, uma visão de educador, o que é que o senhor acha que os jovens devem saber, devem aprender para que dê força ao seu pertencimento e cuide realmente da história, né, da cultura do seu bairro? Eu costumo sempre parafrasear, né, um princípio da Rede Globo que dizia que preservar a cultura é o melhor remédio contra a falta de memória nacional. A história e a geografia, principalmente a geopolítica, ela é a engrenagem. Eu entendo que o jovem precisa se conhecer, precisa saber qual é a sua origem, de onde veio, onde eu estou e para onde eu quero ir. Sim. Estávamos falando da questão geográfica, a questão latifundiária, do bairro de Itinga, principalmente do bairro de Itinga. Me desculpe falar um pouco mais de Itinga, porque é o espaço onde nós convivemos, sim, e vivemos, e onde temos um sentimento de pertença maior. Mas essa questão dessa indecisão territorial, isso vai causar um grande problema no futuro. Nós estamos passando, mas nossa juventude, nossos filhos vão ter esse problema. Então, é preciso, eu recomendo a esse jovem comece a repensar em que cidade eu quero viver mesmo. Eu quero viver em Salvador, eu quero viver em Lauro de Freitas. Qual a diferença disso? Aí eu pergunto para ele, você sabia que se você viver em Lauro de Freitas, hoje, você vai pagar um ISS menor do que se você pagar em Salvador? Você sabe que seu IPTU pago em Lauro de Freitas hoje é menor do que o IPTU pago em Salvador? Você sabia que seu IPVA hoje pago em Lauro de Freitas é menor do que em Salvador? Você sabia que você, sendo cidadão lauro-freitense, você terá mais acesso aos poderes públicos do que em Salvador? Porque entendemos que a grande Salvador, ela tem muitos bairros a cuidar, e muitos deles ela não consegue cuidar. Então, eu peço a esses jovens, eu aconselho esses jovens que passem a ter uma sensação de responsabilidade. Pertencimento. E pertencimento. Isso aí. Raimundo, me diga uma coisa. Entre os bairros de Vida Nova, Portão, cidade de Lauro de Freitas, o senhor ainda tem amigos da sua época que têm o mesmo conhecimento que o senhor? Sim, ainda temos alguns remanescentes. Temos um grande baluarte da cultura, seu Marivaldo, da cultura e do esporte, senhor Marivaldo 1º de Maio. Marivaldo, pai de Marão. A qual eu mando um abraço. Senhor Marivaldo, qual eu mando um abraço. Grande Marivaldo. Sim. Conhecedor nato da cultura da cidade. Isso seria um prazer para quem casca de bala aqui ter vocês dois aqui, viu? Recentemente perdemos o senhor Zé Ferreira, o pai do nosso amigo Tuca, um cidadão também que tinha muitas informações. Nós fizemos um documentário, infelizmente não conseguimos trazer todas as pessoas, todos esses nomes, colher todas essas informações. Perdemos muitas delas, né? Grande, saudoso Portela. Artista plástico de uma qualidade exímia. Sim. O cara que você lembra que quando chamava a lavagem do Caranguejo? Portela morava na rua da Massabela. Senhor Portela. Antiga Massabela. Sim. Ele que fazia aquele caranguejo de espuma, ele fazia na mão aquilo ali. Um artista plástico, pintor. Vindo do Nordeste de Amaralina. Família que hoje são todos meus amigos, Rosilene, a mãe dela, enfim. O cara tem uma história na cidade, sim, mais precisamente em Itinga. Impulsionou a arte. E ele era um dos baluartes para que a lavagem do caranguejo acontecesse. Sim. Ele que sempre estava dando um pontapé inicial, sim, que brigava, né, no era poder mão público, forte. Era mão forte, que batia, mas que dizia, não, tem que acontecer. Sim. Ele fazia parte da comissão de festejo, né? Da comissão de festejo da lavagem do caranguejo. Tem uma gama de pessoas aí que realmente ainda estão vivos, né? Os que estão vivos, que fazem parte, que defendem. Luiz de Almeida, sim, meu pai Luiz de Almeida, que é sobrinho de Jardim, o próprio Jardim, sim, né, da Johannesburg, é um cara também que conhece muito. Hoje, né? Está bem debilitado, está bem acabado. Nós temos o pessoal da família Ferreira, né? Nosso amigo Adebaldo, Nena, são pessoas que
conhece muito, às vezes elas não gostam muito de falar, mas em um determinado momento vamos procurá-la para abstrair mais conhecimentos dela, né? Muito bom. Seria muito interessante se a gente pudesse reunir todos, né? Das pessoas que nós tivemos o privilégio de conhecer. E o Casca de Bala está aqui para isso, meu pai. Isso é muito importante para a cultura lauro-de-freirense, né? Sim. A gente fala que o Casca de Bala, a gente fala um pouco de tudo, né? A gente fala um pouco de empreendedorismo, fala um pouco de política, fala um pouco de cultura e traz realmente, a gente tenta trazer essas vozes da comunidade que tem expressão, que tem conhecimento, que fez parte efetivamente dos atos culturais, o cara que monta um negócio. Então, são essas essências que a gente quer trazer para o Casca de Bala e mostrar ao povo, né? Mostrar o nosso povo, a nossa comunidade, que a gente precisa ter mais voz. Sim, sim. Queria também aproveitar o espaço para dizer a nossos internautas, né, e nossos amigos, nossa comunidade local, que em breve nós estamos vindo com outro documentário, onde nós vamos estar falando não só das fazendas que hoje faz parte de Titinga, mas as fazendas do entorno. Vamos estar falando lá da Fazenda de São João, vamos estar falando da Fazenda Bolo, Fazenda Caçanja, com mais profundidade na situação, porque a gente precisa se entender, geograficamente, geopoliticamente, precisa se entender. Uma parte do feudo de Garcia Dávila, dessa cismaria aqui, a gente queria mostrar, a gente queria falar mais um pouco. Um dia a gente vai tirar para fazer essa dissertação sobre as capitanias hereditárias, a história de Garcia Dávila também, que ele era dono dessa capitania, que em Tinga, Lauro de Federal, capitania hereditária também. E a porteira da Garcia Dávila, da fazenda Garcia Dávila, era em Portão, né? Não, vamos dizer que a Garcia Dávila, o feudo dele começava ali na fazenda Conceição de Itapuã, hoje chamado bairro de Itapuã. Ali ao leste, e até vamos entender que até o estado do Maranhão. E ao sertão era 800 léguas. 800 léguas, esse marco, quando ele fala de 800 léguas, era do Mosteiro de São Bento até mais ou menos a Chapada Diamantina. Só para a gente entender. Será que era grande área? Na região de Feira de Santana, e vários engenhos ali, a gente pode... No nosso documentário, vamos deixar para estar falando isso em nosso documentário, porque são muitas informações, a gente não consegue falar. Meu pai, o bate-papo foi super interessante. Incrível, né? Incrível, muito enriquecedor, tanto para mim quanto para Felipe. E a gente saiu daqui renovado culturalmente, né? E em pertencimento também, saber que o bairro que a gente mora realmente tem uma história muito rica em detalhes, sim. E com pessoas realmente que fizeram parte disso aí. Mas a gente sempre, no final do nosso bloco, nosso bate-papo, a gente pede que o nosso entrevistado, o nosso amigo que está aqui, esse entrevistado, fale um pouco dê uma mensagem que o senhor queria que chegasse ao maior número de pessoas possíveis. O que é que você deixaria para as pessoas que estão ouvindo, para os jovens, os que estão chegando agora? O que é que o senhor deixaria de mensagem? E o senhor sente que essa mensagem tem que penetrar no coração e virar o jogo das pessoas? Posso edificar muito. Pode chegar próximo ao microfone, dá uma olhadinha para... Ao princípio, eu gostaria de fazer minhas considerações finais. Agradecendo esses empresários, empreendedores, Felipe Moura, Yuri Oliveira, e gostaria de deixar uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança a todos esses jovens, que não desista nunca da luta, porque a maior arma que nós temos é justamente buscar o conhecimento. A gente só tem uma saída, é buscar informação, é buscar formação, para bater com esse sistema colonialista, esse sistema capitalista, esse sistema malvado. Jovem, esqueça um pouco o paredão e venha buscar formação. Isso aí. Meu pai, muito obrigado. Sou eu que agradeço. Obrigado. Tenho certeza que o Casca de Bala sempre vai estar de portas abertas para ouvir um pouco dessa cultura vasta que o senhor tem aí. Tenho certeza que isso não foi nem 1% do que o senhor tem para nos oferecer. Verdade. Oferecer a cidade, oferecer os mais jovens, os que estão chegando agora. Eu acho que quando eles se deleitarem, provarem um pouco desse conhecimento, vão ter uma visão totalmente diferente do bairro que eles moram. Hoje eu estou aqui rico, né? De muitas informações boas. Acredito muito que eu vou aprender muito mais também. E quero passar isso aí pro meu filho. Meu filho hoje tem 7 anos e, assim como
o senhor me viu no ventre da minha mãe, Verdade. entendeu? Eu estou hoje colhendo essa informação do senhor, eu vou passar para o meu filho e ele vai aprender muito. Enquanto de duas gerações diferentes. Com certeza. Dizia a nossa amiga Bethânia na sua canção, quanto mais a gente ensina, mais aprende quem ensinou. Verdade, Esse Muito foi mais um obrigado. Casca de Balacai, Valeu. gente. Muito obrigado. E até semana que vem. Tamo junto.